Olá, pessoal! Pessoal, vamos dar início a algumas aulas que vão tratar de um assunto importantíssimo, que são as frações, ok? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou simplesmente passar um macete que fará com que você acerte as questões, adição e subtração de frações, e você consiga acertar as questões, mas que o foco principal não esteja contigo. Na minha opinião, o que seria o foco principal? Você entender, por exemplo, que tudo se traduz, pessoal, em frações equivalentes. Os macetes, eles estão lá para a gente utilizar, tudo bem. Mas o entendimento, pessoal, o real ou a real importância das frações equivalentes deve estar contigo também. Esse é o meu primeiro objetivo, tanto nessa aula como na próxima aula, que serão aulas introdutórias, tá certo? Mas, pessoal, o que seria fração? A fração seria uma divisão, a fração seria uma razão, ok? E se eu tenho uma fração, eu tenho a representação dessa forma aqui. Eu tenho um tracinho aqui, com um valorzinho aqui em cima e um valorzinho aqui embaixo, não é assim? O de cima a gente chama de numerador, o de baixo a gente chama de denominador, não é isso? Agora, olha só. Vamos para esse exemplo introdutório que vai fazer com que você se ligue na importância e na simplicidade do conceito das frações equivalentes, ok? A real importância a gente só vai ver lá nas operações, quando a gente for somar, subtrair. Mas esse entendimento inicial é importante. Olha só, são três figuras idênticas, né? Olha só, a parte de amarelo aqui, desse todo aqui inicial, é idêntica a essa, que é idêntica a outra. Dá para perceber que, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira figura, metade está pintada de amarelo. Metade de cada figura está pintadinha de amarelo. Só que eu tenho formas diferentes e equivalentes de anotar isso, pessoal. Por exemplo, nessa primeira, o todo foi dividido em quantas partes? Em duas. Nessa segunda, o todo foi dividido em 4 partes. Nessa terceira, o todo foi dividido em 16 partes. Francisco, tudo bem, isso é simples. Eu sei que eu tenho a parte de amarelo comportando o quê? Metade do todo. Então, olha só que interessante. Metade das duas partes, então, está de amarelo. Então, uma das duas partes. Metade dessas 4 partes está pintadinho de amarelo. Metade das 4 partes, 2 partes. Francisco, a forma de escrever mudou, né, cara? Mudou. Mas, Francisco, eu vejo que eu não tenho 2 figuras diferentes. E o melhor, eu não tenho, Francisco, não tenho coisa desse tipo. Ó. Essa parte de amarelo é diferente dessa parte de amarelo. Não, é idêntica. Então, só são formas diferentes de representar o mesmo pedacinho aqui, o que está pintado de amarelo, é isso. E realmente, olha só que interessante, nós que já estamos acostumados a simplificar frações, se você dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, vai dar justamente essa escrita, ó. E se você... Vamos para o final. Antes de fazer outra consideração, das 16 partes, metade está de amarelo. Metade das 16, pessoal? 8. Se daqui do 2/4, se tu simplificar por 2 e por 2, dividir por 2 e por 2, tu encontra essa escrita, daqui para você chegar naquela escrita, você poderia pensar, Francisco, do 2 para chegar no 8 eu multipliquei por 4. Do 4 para chegar no 16, eu multipliquei por 4. Mas, Francisco, na realidade, o que é que eu tenho que observar aí? Eu já me toquei? São escritas diferentes para a mesma região, a região pintadinha de amarelo. Pessoal, são frações que representam a mesma parte aqui que está pintada de amarelo. São frações equivalentes. Então, pessoal, o que são frações equivalentes? Formas diferentes de escrever uma mesma fração, ok? Pessoal, eu vou continuar com um exemplo bem parecido, só que agora eu vou trazer uma informaçãozinha diferente, mas importante, tá certo?
Pessoal, vamos dar continuidade com outro exemplo aqui introdutório. Olha só que interessante. Francisco, agora eu só tenho a parte de amarelo por completo. É assim, Francisco? Só. Então aqui eu tenho um inteiro pintado de amarelo. Isso. Olha só. Um inteiro. Um inteiro. Agora, pessoal, quando a gente começa a tratar os inteiros como frações implicitamente, ou seja, você olhar para o inteiro e já verificar que você pode escrever ele usando numerador e denominador. Eu tenho um inteiro aqui pintado de amarelo, eu tenho outro inteiro pintado de amarelo, eu tenho outro inteiro pintado de amarelo. Eu poderia muito bem fazer assim, ó, olha só. Um inteiro, um inteiro, um inteiro. Poderia. Só que olha só, aqui eu não dividi. Eu tenho a única parte pintada de amarelo. Aqui eu tenho o inteiro todo pintado de amarelo. Só que aqui eu já dividi o inteiro em quantas partes? 2. Agora me responde uma coisa. Quantas partes estão pintadas de amarelo? As 2. Então, das 2 que eu tenho, a partir da divisão que eu fiz, as 2 eu quero. Vamos tratar assim. Das 2 que eu dividi, eu quero as 2, porque eu quero todo, o inteiro. Francisco, 2 dividido por 2, 1. É óbvio. Um inteiro, um inteiro. Só que aqui eu escrevi um inteiro. Utilizando uma notação de números inteiros. Aqui eu escrevi 1. Isso aqui é o número 1, pessoal. Só que eu estou utilizando o quê? A notação o quê? De fração. Então, 1 é igual... Olha só que interessante. Olha a linguagem. 1 inteiro igual a 2 metades. Isso. Lá eu tenho um inteiro. Só que lá eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu dividi em 8 partes. Só que eu quero tudo. Tudo está pintado de amarelo. Das 8 partes que eu tenho após a minha divisão, eu quero as 8. Por quê? Porque eu quero todo, o inteiro. Francisco, realmente 8 dividido por 8 é 1. É óbvio. Agora eu quero que tu faça o seguinte. Tu já compreendeu? 1 igual a 2 metades. Igual a 8 oitavos, porque isso aqui dá 1 e realmente é um inteiro, isso aqui também dá 1, realmente é um inteiro. Tu vai precisar, para facilitar a tua vida, para tu ganhar tempo na resolução de questões, olhou o inteiro, faz com que a escrita passe a ser utilizando frações. Mais à frente tu vai ver que isso aqui faz com que tu ganhe tempo, que tu compreenda de forma curta e rápida a importância de tu escrever os números inteiros usando o quê? Frações. Pessoal, olha só. Essa é uma aula introdutória. Não perde a próxima. A gente vai juntar as informações da primeira aula introdutória com a segunda aula introdutória e a resolução vai ficar simples ao extremo. Se inscreve no canal, dá o like, deixa um comentário, mas ó, não perde. Não faz sentido você assistir a primeira aula introdutória e perder a segunda. Conto contigo.